Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à lição número 91 do livro Um Curso em Milagres. Só lembrando aqui, antes de seguir o vídeo, que as lições de número 81 até 90 foram lições de revisão, portanto, elas não foram gravadas, porque as lições originais referente a estas lições de revisões já tinham sido gravadas, tá bom? Então, por isso que eu estou seguindo da lição 80 para a lição 91. Dado o recado, passando agora para a lição, estou aqui com o livro na minha mão e passando para a mensagem da lição de hoje, que diz que milagres são vistos na luz. E eu vou ler um trechinho aqui da lição para a gente continuar a nossa reflexão. Para ti, então, a luz é crucial. Enquanto permaneces na escuridão, o milagre permanece sem ser visto. Assim, ficas convencido de que ele não está aqui. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. O fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Tu não podes usá-la porque a sua presença é desconhecida e a aparente realidade da escuridão faz com que a ideia da luz seja sem significado. Então, o que a lição ela está dizendo aqui para gente é que o milagre, aquilo que a gente chama de milagre, ele está à nossa disposição o tempo todo. Ele é parte de quem nós somos. A questão é que, como nós não acreditamos que nós somos o Deus em ação, que nós somos a própria luz, nós não conseguimos enxergar estes milagres na nossa vida. O milagre é o reconhecimento da perfeição de quem nós somos. Só que para reconhecer a perfeição de quem nós somos, nós precisamos reconhecer a luz que já existe em cada um de nós. Então imagina que todos nós temos crenças de que o pecado existe, crenças de que estamos sendo punidos, crença no sofrimento, crença na doença, crença no desmerecimento e tantas outras crenças. Todas essas crenças, elas é que causam a escuridão. Então, o livro aqui, ele fala da escuridão. Então, se eu estou na escuridão, se eu estou nas sombras das minhas crenças, como é que eu posso ver a luz? Eu tenho que ir para um lugar da minha mente onde eu possa enxergar essa luz, porque essa luz ela está o tempo todo ali, neste lugar. Então eu preciso acessar este lugar. E para acessar este lugar, eu preciso passar, pelos cômodos que estão escuros da minha mente. E cada vez que eu entro nesses cômodos escuros da minha mente, eu vou lá e trago a minha luz, que é o meu estado de ser, o meu estado divino de ser, trago para aquele lugar, destruo, elimino, limpo todas as crenças que são a escuridão, as sombras, e coloco luz ali. Quando todos esses lugares de escuridão estiverem iluminados, eu vou passar, inevitavelmente, eu passo a enxergar o milagre, ou seja, eu passo a me reconhecer como a própria perfeição. Então, a lição, ela traz aqui um novo condicionamento mental, onde você possa ver a vida através do Espírito, onde você possa ver a vida e vivenciar a vida a partir da perfeição. E aí, quando a gente fala, de viver a vida a partir da perfeição, vivendo num planeta de terceira dimensão, onde eu tenho polaridade, causa e efeito, e outras leis
que influenciam a nossa existência, parece ser algo insano. E aqui no livro, na lição, ele também fala sobre a insanidade. E ele diz que a insanidade é você acreditar que a escuridão, ela é real, porque ela não é real. A escuridão, ela vem da crença de que o sofrimento, a doença, a própria separação existe. Então, é possível viver esse estado de milagre estando aqui mesmo diante de leis como a lei da polaridade, causa e efeito, ou seja, eu vou estar sempre me deparando com positivo e negativo no sentido de distorções da realidade? Será que é possível vivenciar esse milagre? Eu acredito que sim, e o próprio livro, a própria lição de hoje, ela diz que sim, é possível, porque você cria isso, esse estado de luz dentro da sua mente. Então, uma vez que eu reconheço que eu sou a própria divindade vivendo uma experiência, ainda que eu olhe para fora e eu enxergue o conflito, aquele conflito ele não vai trazer para minha vida um estado de sofrimento, porque eu compreendi que aquele sofrimento é apenas ausência de luz. E aí para tudo, eu vou olhar para a doença e eu vou compreender a doença como apenas um estado de falta de luz, de não reconhecimento da luz, da perfeição, da divindade em cada um de nós. Então, sim, é possível viver os milagres, enxergar os milagres. A própria lição, ela diz que os milagres, eles estão aqui. E os milagres, eles são a nossa natureza. Aquilo que a gente chama de milagre é a natureza. Ou seja, nós temos o poder de nos curarmos, usando a nossa perfeição, usando o nosso estado do espírito, porque o espírito, ele não é doente. O espírito é perfeito em todas as questões, situações, ele já é perfeito, porque ele é a própria luz. Quando eu reconheço esse espírito que já vive em mim, eu posso acessar este estado e trazer a cura, trazer a solução, trazer a compreensão para qualquer tipo de sofrimento na minha vida. E esse é o milagre, é quando eu transformo essa realidade da minha vida numa realidade onde eu estou sempre me lembrando de que eu sou a divindade, o espírito vivendo uma experiência humana. Eu não sou humano, eu estou humano. Ele fala aqui também com relação ao corpo. É o reconhecimento de que eu não sou o corpo, a matéria. Nós estamos a matéria por um tempo limitado. Então, quando eu olho apenas para aquilo que eu enxergo no espelho, eu estou vendo de forma limitada a imagem de quem eu sou. Os nossos olhos físicos, assim como ele diz aqui também na lição, não enxergam a totalidade do ser que nós somos. Então, quando eu passo a ver, a enxergar a minha existência além dos meus olhos físicos, eu começo a perceber este milagre, porque eu também passo a perceber a luz de quem eu sou. E aqui eu vou ler um trechinho que ele diz com relação às práticas de hoje. Porque ele traz aqui a ideia de 3 práticas que sejam feitas. As primeiras, num período de 3 vezes durante o dia, onde você vai repetir afirmações por 10 minutos durante um processo de meditação. Então, eu leio, claro, né? Você vai estudar a lição, eu tô aqui apenas trazendo uma narrativa dessa lição, mas você vai ler a lição completa. E as mensagens é para trazer essa internalização da ideia de que nós somos a própria luz.
Então, as primeiras afirmações que ele coloca aqui no livro é que você, durante esse período de meditação, de reflexão, de internalização, que você repita: os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? Então, essas são as frases que você vai usar durante o seu processo de meditação, de reflexão durante o dia de hoje. E aqui, com relação à pergunta, ele fala o seguinte: a pergunta que conclui esta declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. O que pensas que és? O que pensas que és? É uma crença a ser desfeita. Então ele está dizendo aqui, olha, essa pergunta, quem sou eu? O que sou eu? É para que você perceba as suas crenças sobre quem é você. Porque as suas crenças sobre quem é você, se elas estão te separando da luz, se elas não estão permitindo que você enxergue os milagres que já estão disponíveis, porque os milagres é o próprio reconhecimento da divindade, da perfeição de quem você é. Se essas crenças não estão permitindo que você se veja a partir deste lugar, então elas precisam ser desfeitas. Então, quando você se perguntar o que sou eu, permita que o Espírito responda, sem julgamento, sem querer achar uma resposta, permita sentir quem é você. Com fé de que existe um Espírito dentro de você que vai te trazer essa resposta através da sua sensação, da sua intuição e até mesmo da sua emoção. Você vai perceber a resposta. Então, é essa a ideia dessa afirmação de hoje e incluindo essa pergunta. E aí ele diz mais aqui: se não és um corpo, o que és tu? Precisas estar ciente do que o espírito usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisas sentir algo em que possas depositar a tua fé à medida que a retiras do corpo. Precisas ter uma real experiência de outra coisa, algo mais sólido e mais seguro, mais digno da tua fé e realmente presente. Então, a ideia é que você realmente possa sentir essa força, essa luz, esse espírito que habita este corpo. Então, este corpo aqui, ó, ele é apenas uma morada. A morada de quem habita nele. E quem habita nele é quem verdadeiramente eu sou. Então, que você, que eu, né, durante todo esse dia, possamos refletir nesse nosso estado. No estado que a gente acha que é e no estado que verdadeiramente a gente é. E aí, seguindo a lição, o que ele diz é que também possamos usar durante o dia afirmações que reforcem essa ideia. E aí, os exemplos que ele trouxe aqui para a lição é: eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Claro que aqui você pode também usar outras afirmações, criar outras afirmações, mas é sempre afirmações que te aproximem da
verdade sobre você, da divindade, do espírito de quem você é. Então imagina que o espírito, né, que é a representação do Criador em nós, ele já é perfeito. Ele não tem doença, ele não tem conflitos, ele não tem medos, ele não tem dúvidas, ele não tem perguntas, porque ele já é a própria resposta de tudo. Então, quando a gente acessa essa experiência de se perceber a partir do espírito, a gente também compreende e percebe que todo sofrimento, toda doença, todo conflito da nossa vida, na verdade, é gerado pelas nossas crenças, pelo nosso sistema de pensamento. E é isso que todas as lições do livro Um Curso em Milagre traz. E também que o próprio livro, né, o conhecimento que o livro traz é a mudança do nosso sistema de pensamento. Então, por exemplo, quando Jesus passou pela Terra e ele ensinou, né, os milagres, ele explicou os milagres. Tanto que toda vez que ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Ou seja, vá e não repita novamente esse sistema de pensamento, esse hábito, esse comportamento. E uma coisa que é explicado aqui no livro também, e também nas cartas de Cristo, é que nós podemos acessar este lugar, né, a partir do Espírito e fazer uma cura. Então, muitas vezes a pessoa, ela até vive, ela experiencia uma cura, entende? E aí, depois de um determinado tempo, aquela questão, aquela doença, ela volta, ela se repete. Por quê? Porque o padrão de pensamento da pessoa também voltou. Então, ela teve um minuto de fé e naquele minuto de fé, ela se curou. Esse é o milagre. Só que aí ela voltou para o sistema de crença normal dela, de que a doença existe, de que aí eu posso ficar doente de novo, aí tô com uma dor aqui, com uma dor ali, pronto. O medo de ficar doente voltou e aí ela cria novamente essa doença que se manifesta no seu campo físico, no seu corpo, na sua matéria. Então ela precisa de novo vivenciar aquele minuto de fé, porque quando ela acessa aquele minuto de fé, ela se conecta ao espírito, à verdade de quem ela é. Como o espírito é perfeito, o corpo, a doença, também desaparece. Por quê? Não existe lugar para a doença aonde a luz está, como ele diz aqui no livro. Então a fé, ela permite que você acesse a sua luz. E quando você está nesse estado de luz, a doença desaparece, o conflito desaparece, as questões da vida desaparecem e o milagre acontece. Então, a lição, ela é uma lição profunda e talvez é uma lição que você tenha que repetir várias vezes, porque dependendo do seu sistema de crença, você vai olhar e vai dizer, não, isso não é possível. Não, só Jesus Cristo era capaz de fazer milagres. Ainda que ele repetiu várias vezes, a tua fé te curou, ainda assim você não acredita que é possível, que isso é possível. Então, se você tem essa crença de que você não é merecedor e de que você não é capaz de viver uma vida onde você possa ser saudável, você possa se curar, você possa ter os seus conflitos resolvidos apenas usando a sua fé e usando a conexão com a sua divindade, repita essa lição até você acreditar, ainda que seja um pouquinho, de que isso é possível. E para finalizar, aqui a lição, ela diz que durante o dia, o máximo de vezes que você puder, como um mantra, né? A gente usa aqui nas lições verdadeiros mantras, né? Que são repetições diárias. Por quê? A nossa mente aprende por repetição. Então, quanto mais você repetir uma ideia, mais essa ideia ela vai ficar
registrada em níveis mais profundos da sua consciência. E o mantra que ele traz aqui para finalizar é: milagres são vistos na luz, que eu não feche os olhos por causa disso. Então, o mantra que finaliza a lição aqui é dizer, olha, que eu não duvide disso, porque fechar os olhos para essa luz é duvidar que ela exista, é duvidar que é possível, é achar que não é merecedor de vivenciar milagres, porque só uns mais poderosos ou mais beneficiados de alguma forma podem vivenciar milagres. E não, os milagres, eles dependem da luz. E a luz de cada um de nós depende que cada um de nós esteja abertos para ver, para enxergar. E para isso é preciso admitir que nós estamos vivendo a partir de crenças que nos limitam a enxergar essa luz. Então, colocar isso para fora, dizer realmente eu tenho crença, eu acredito que o sofrimento existe, eu acredito que eu não tenho capacidade de curar a minha vida, eu não acredito que eu tenha capacidade de resolver os meus problemas, eu acredito que a doença ela existe, eu acredito que este mundo é um caos porque nós estamos sendo castigados, enfim, sei lá. Olha para suas crenças, todos nós temos crenças. E todas essas crenças, elas foram implantadas na nossa mente de forma consciente ou inconsciente, por nós mesmos ou pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Independente do que foi, né, de como foi implantada essas crenças, nós precisamos estar cientes de que agora é nossa responsabilidade mudar essa situação, mudar essa história. Nós estamos aqui neste planeta, neste momento, passando por uma transição planetária, passando por uma expansão de consciência, onde nós estamos sendo obrigados praticamente a reconhecer que a evolução é necessária. Então, vamos aproveitar este momento e vamos passar a praticar mais essa experiência de assumir o poder de quem nós somos, assumir essa espiritualidade que não tem nada a ver com religião, mas assumir a essência de que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós não somos deste lugar, mas nós estamos neste lugar. Lembra? O espírito é eterno. Então nós precisamos assumir que nós somos esse espírito eterno, esse espírito ilimitado, como ele diz aqui. Essa luz, nós somos essa luz. Então, para isso, as crenças que são as nossas escuridões, que são as nossas crenças, as nossas sombras, é que precisam ser trabalhadas. E esse é o nosso papel aqui. Não adianta a gente querer aprender um monte de coisas sobre tecnologia, informação, astronomia, astrologia e tantas outras informações se a gente não consegue se reconhecer como o próprio Espírito Divino. Quando a gente se reconhece como esse próprio Espírito Divino, até o aprendizado sobre qualquer assunto da existência se torna mais fácil de absorver. Isso é uma coisa que eu tenho como experiência. A partir do momento que eu comecei a assumir de que eu não sou o corpo, mas eu estou no corpo, eu não sou dessa realidade, mas eu estou nessa realidade, ou seja, tudo é um processo, eu estou apenas passando por um processo de tantos outros que eu já passei e que eu ainda vou passar. Quando eu reconheci isso, ficou muito mais fácil o meu aprendizado sobre outras coisas que me ajudam também neste processo, que não é uma linha, a nossa vida não é uma linha, a nossa história não é uma linha, mas é um círculo. Então ficou mais fácil para mim todo esse entendimento. Então,
que também fique mais fácil para você todo esse entendimento. E não tenha medo de dizer: eu sou divino, eu sou Deus em ação, eu sou Espírito divino manifestado aqui na Terra. Não tenha medo, não pense que é pecado dizer isso, não pense que você não é merecedor de dizer isso, não pense que você será julgado, punido, castigado se você dizer isso. Não, não. O castigo quem cria é você mesmo. O processo limitado, quem cria é você mesmo. Então, esteja aberto para a mudança, esteja aberto para acessar mais e para conhecer mais sobre quem tu és. Quem tu és. Então, meus queridos, boas práticas para você e eu te espero amanhã com mais uma lição. Um grande beijo.